Todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Construtor Cidades em Movimento. E hoje estou com a sócia licenciada da Demicon em Londrina, com a Danila. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, por compartilhar toda essa história da Demicon, que é uma história de sucesso, aqui conosco hoje. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar, com os ouvintes algo tão importante hoje, que é o nosso produto, que ajuda brasileiros aí a trabalhar esse episódio aí como construtor, de fato, E me conta um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho da história da Demicon. Eu sei que ela foi fundada em 1991, em Curitiba, e como a primeira administradora de consórcios de imóveis do Brasil. É isso? Isso mesmo, Fer, justamente. Bom, a Demicon, ela começou, sua trajetória na década de 90, especificamente 91, e nós iniciamos nossa trajetória justamente porque naquela época faltava muito crédito no mercado. Existiam muitos empreendimentos, porém escassez ao crédito. Feito isso, a família Chuskovski, junto com alguns empreendedores de Curitiba, deram início a essa jornada, sendo a primeira administradora a vender o produto consórcio, a se cadastrar no Banco Central para fazer a venda efetiva de consórcio voltado ao segmento imobiliário. O consórcio, Fer, ele já existe desde a década de 60, mas foi através da Ademilar, na época, que a gente começou a nossa trajetória como Ademilar, que nós iniciamos essa trajetória de venda de consórcio de forma exclusiva, a pioneira do consórcio imobiliário do Brasil. Uma época bem difícil, porque é uma época que você tem hiperinflação, então mexer com crédito devia ser uma situação bem complicada, Exato, inclusive foi antes do Plano Real. Exato. Então nós identificamos ali uma oportunidade de negócio para o brasileiro que pretende, a gente não tem educação financeira na escola. Sim. Então normalmente o público busca, Fer, crédito imediato. E o consórcio ele veio ali para uma aquisição de forma planejada, sem juros, muito interessante. E dentro dessa história, dessa trajetória da Demicon, conta pra gente quais foram os pontos principais, que marcaram a mudança ao longo desses anos que levaram a Demicon estar onde está hoje, por exemplo. Muito bacana, inclusive, contextualizar a questão da Demicon, da fusão que houve nos últimos 5, 6 anos, nós começamos a nossa trajetória como a Ademilar, que era o grupo, Uhum. Ao longo do tempo, nós operacionalizávamos exclusivamente consórcio de imóvel. Só que nós analisamos que muitos clientes eram clientes potenciais para outros produtos. Então, nós fomos abrindo o nosso portfólio para venda de veículo, acesso ao crédito na linha de investimento e outras operações. E foi então que nós fizemos uma fusão com outro grupo, que é o Grupo Conseg, que é uma empresa também especialista no segmento de consórcio, porém mais voltado ao leves e pesados, veículos leves e pesados. E nessa fusão, a Ademilar com Conseg, nos tornamos o grupo Ademicon. Acredito que esse foi o maior marco da nossa história, realmente fazendo essa fusão, porque isso nos potencializou no mercado e nos transformou na maior administradora segundo o ranking do Banco Central. Então hoje nós somos a maior administradora em créditos ativos. Isso é muito bom, Você pensar na questão de consórcio, É até bom para quem está nos assistindo, uma trajetória sólida permite você expandir, mas entra uma questão fundamental nesse processo. Como lidar com os clientes, como lidar com a questão da confiança, Ou seja, eu sei que quando você faz uma fusão de empresas, tem que organizar a casa, para você conseguir manter o padrão que já vinha sendo criado e expandir esse padrão, trazendo confiança. Consórcio é uma linha de médio e longo prazo, não é uma coisa que você simplesmente vende um crédito, Você tem um processo que é duradouro. Explica um pouco para a gente como que vocês trabalham dentro da Demicon essa questão de confiança, acompanhamento do cliente. Muito bom, Felipe. Isso é muito importante até para os ouvintes entenderem. É muito importante, assim, a Demicon ela traz muita clareza ao nosso
cliente, né? A gente costuma dizer que a gente trabalha com um processo muito consultivo. O nosso atendimento, Fer, nada mais é do que entender para atender. Então, como eu trabalho com uma forma de consultoria, primeiro eu entendo o perfil do cliente para poder dar o direcionamento melhor para ele. É um atendimento personalizado. Exato. Vamos dizer. Tem que ser, porque pensa que o cliente está dando passo rumo a um projeto de vida que vai ao longo aí de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos. Temos que ter muita clareza, né, no atendimento ao cliente, afinal de contas nós precisamos entender para atender. Então nós utilizamos muito a nossa ferramenta de modo que, primeiro eu preciso entender o teu cenário, Fer, para poder direcionar vocês para o melhor caminho. Afinal de contas, a gente está falando de um projeto de vida que vai durar aí 15, 18 anos. Sim. Então a gente vende sonhos, né? Então nós mexemos no sonho do cliente, então é muito importante que a gente tenha essa clareza, essa responsabilidade. Transparência, né? Perfeito. Tem que ter muita responsabilidade. E dentro dessa questão de clareza, me vem à cabeça, né? Eu fico, às vezes, passeando no Instagram e eu vejo a quantidade hoje que tem na internet de gente vendendo promessa de consórcio, golpe. Exato. Né? Você sabe, aqui com a gente é garantido, você vai ser contemplado, vai ser sempre o primeiro. Ou seja, você faz um pacote com 50 consorciados, todo mundo vai ser o primeiro. Como vocês lidam com essa, hoje, situação onde você tem a internet, favoreceu em termos de divulgação, mas em compensação traz esses problemas que são falsas promessas. Como vocês lidam com isso dentro da Demicon? Felipe, infelizmente é um mercado que acaba ficando um pouco prostituído, né? Algumas pessoas com falsa promessa de contemplação. Só que eu sempre falo muito para os nossos consultores, não perdemos venda vendendo a verdade, vendendo com transparência, exatamente, falando para o consorciado justamente o que vai acontecer ao longo dessa trajetória. Então, a gente encontra, assim, muitos clientes com promessa de contemplação. Parece que tem cliente, assim, Felipe, que quer ouvir a gente falar quando que eu vou ser contemplado, me dá uma data. E a gente sempre trabalha com muita honestidade e transparência. Consórcio é o dinheiro mais barato do mercado por ser planejado. Porque se fosse imediato, a pressa custa caro. Então, o imediato custa caro. Então, justamente por isso tem esse planejamento, é uma compra planejada, uma compra sem juros. Então, é muito importante a gente ser sempre transparente com o cliente. Não pode ter promessa de contemplação. A gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando com o sonho do cliente, né? Claro. E como que funciona o acompanhamento da cota do dia a dia desse cliente dentro da Demicon? Perfeito. Muito, muito bom a sua pergunta, Fer. Por quê? Porque a Demicon, ela investiu muito ao longo desse tempo em tecnologia. Então, hoje nós temos acesso em canais digitais, nós temos o próprio aplicativo do cliente. Então, o cliente fechou uma cota conosco hoje, logo ele já terá acesso a essa cota para analisar os investimentos dele, para ele ter acesso ao boleto, às assembleias de contemplação, ao número sorteado pela Loteria Federal. Tudo isso ele tem acesso em tempo real na palma da mão. Fora, obviamente, a nossa consultoria. Porque a nossa venda, ela começa exatamente no fechar o contrato. A gente não fecha o contrato e deixa o cliente de lado, não. Fechou o contrato, é a partir dali que começa realmente a nossa consultoria, o nosso atendimento, o nosso acompanhamento. Até porque eu imagino, né, linkando essas duas questões, né, você tem a internet vendendo um monte de confusão, promessas sem nenhum cabimento porque não se concretizam na prática. Vocês recebem o cliente e colocam ele dentro da realidade. Então, esse aqui é assim que funciona o consórcio e tal. E aí, a partir do momento que ele fecha o contrato, provavelmente a ansiedade dele vai lá para a altura, né? Sim. E aí vocês precisam ter esse relacionamento para ele ficar tranquilo, saber que aquele dinheiro está sendo planejado. Né? Eu acho que isso é... Felipe, olha só. E eu também falo muito isso para os nossos consultores. O como é bom vender com transparência. Porque o cliente, normalmente, ele tem muita ansiedade mesmo. Fez o consórcio, ele já quer realmente saber. E você tem essa experiência de venda, né? Muito. Só que eu falo para você, vender com a transparência, mostrar para o cliente, calma, é um planejamento. Você pode ser contemplado muito rápido, afinal de contas, só contempla quem faz, né? Então, se você está dentro, a possibilidade vai ocorrer a qualquer momento. Só que por que eu acho muito importante não sermos um vendedor de tabela, por exemplo?
porque nós não somos vendedores de tabela. Não é só publicar uma tabela e querer vender preço. A gente vende valor. A gente entende o cliente para vender de fato o que é o planejamento de vida dele. E é através dessa venda consultiva, Felipe, que eu consigo mostrar para o cliente o cenário que ele se encontra, quais são as possibilidades do mercado que ele tem hoje, porque afinal de contas, hoje existem 3 formas da gente conseguir adquirir um imóvel, né? Ou é à vista, ou é financiamento, ou é consórcio. Sim. Então, mediante essas 3 possibilidades, eu consigo entender com o cliente. Você teria hoje o recurso à vista para adquirir esse imóvel? Não, não tenho. Você teria a possibilidade de fazer uma entrada num financiamento? Não, não tenho. Então, a estratégia com você é o planejamento, é a compra programada. Eu falo que é a autopoupança, né? Porque se a gente não tiver um boleto para pagar, a gente não guarda A gente não dinheiro. se compromete, né? Na maioria, né? Então, ter esse compromisso e ter realmente a certeza de que nós estamos em busca realmente desse projeto. Pagamos o boleto, uma hora essa conta vai chegar, esse crédito vai chegar. Eu acho legal o que você está falando, porque assim, eu já tive em balcão, como você está chamando, e acho legal você chamar a atenção para o diferencial de consultoria. As pessoas, às vezes, a palavra consultoria ela é usada em várias situações e nem sempre fica claro o que a gente está falando. Mas eu acho que você fez uma chamada boa, que é o quê? A pessoa vai até um vendedor de balcão, ele puxa uma lista lá que tem um monte de consórcio, linhas que estão abertas, aí ele vai falando, aqui eu consigo que você seja contemplado em tal data, nesse aqui o grupo já está fechando e eu consigo que você complete aqui. Ele nem perguntou o que você quer. Exato. Para que você quer? Se você está precisando agora, amanhã ou daqui 6 meses, né? Então, é muito diferente isso que você está trazendo, um modelo de consultoria, de acompanhamento. É bem diferente isso. Perfeito. É o entender para atender, justamente para que a gente consiga te direcionar para o melhor caminho. Então, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto de vida. Então, eu entendo que quando você chega até os consultores da Demicon com esse intuito de realizar esse projeto, não adianta eu só querer te vender parcela. Eu preciso entender se você tem a capacidade hoje de um recurso financeiro para ofertar um lance, por exemplo. Se você tem esse imediatismo. Se você tem esse imediatismo, ele vem ao encontro do recurso que você tem? Ou não, eu não tenho recurso? Porque se você não tem esse recurso, para trazer essa antecipação da contemplação, aí é o planejamento. Sim. Então, eu vou orientando o cliente nessa linha, Fer. E deixando ele tranquilo também, né? E ele vai entendendo que realmente esse é meu cenário. Eu não tenho outra forma de adquirir o meu imóvel. Por isso que tem que ter essa consultoria, esse cuidado com o próximo, né? Eu falo que a Demicon, ela preza muito isso. Tá? Ela preza muito essa verdade, essa transparência, essa clareza. Hoje nós temos um departamento de pós-vendas e muito efetivo. Então, se eu faço uma venda para você hoje, Felipe, daqui 2, 3 dias você vai receber uma notificação da matriz através do e-mail, através do WhatsApp, questionando se houve clareza, se teve promessa de contemplação, se você está ciente do projeto que você está entrando. Então, olha como que a Demicon preza pela verdade e pela clareza. Então, tem é muito sistema importante. Por trás de compliance para verificar Exato. O andamento, se não está saindo da linha dela. Isso Com é muito certeza, interessante. exatamente. E quais são os modelos que hoje a Demicon oferece para consórcio imobiliário? Isso, voltado ao projeto de consórcio imobiliário, nós atuamos hoje, é um produto muito flexível, Fer. Pensa que o consórcio, ele é uma compra que você não precisa definir o que fazer agora. Então, você vai adquirir como se fosse uma carta de crédito, o consórcio e carta de crédito é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que me procuram, eu falo, você quer consórcio? Não, eu quero carta de crédito. É a mesma coisa, né? A questão uma dúvida, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm, mas é natural. O consórcio, ele é a ferramenta, né? A carta de crédito é o crédito quando contemplado. Então, você vai ter muita flexibilidade, você não precisa definir o que você quer no primeiro momento. Você vem com um projeto, mas somente no ato da contemplação que você vai, de fato, definir. Mas quais são as possibilidades hoje? Você pode adquirir uma carta de crédito, um consórcio voltado à aquisição do imóvel pronto, usado, comercial, residencial, urbano, pode ser rural também, né? Tem pessoas que vêm atrás da gente para comprar chácara, sítio, corporativo, voltado ao investimento. Também tem pessoas que trabalham muito com a linha de investimento para formatação dentro do imobiliário
imobiliário, tá? Para formatação de uma aposentadoria imobiliária, que hoje é um grande carro-chefe da nossa venda, né? Porque tem o projeto de vida, que é aquele cliente que quer o imóvel próprio, o primeiro imóvel, e tem também o formato de aposentadoria imobiliária, que é patenteado justamente pela Demicon, que é a empresa que patenteou essa alternativa, que é o cliente que já possui imóvel, construir imóveis através do consórcio, através da alavancagem patrimonial, comprar através do consórcio outros imóveis para formatar uma aposentadoria futura, né? Que é a aposentadoria imobiliária. Certo. Pensando aqui nas pessoas... para entender, a gente fica falando consórcio, para elas entenderem o processo de forma mais em etapas, né? Então, eu tenho a carta de crédito aqui na minha mão, primeiro eu vou falar, estou contemplado. Então, você está dizendo que eu pego essa carta de crédito, eu posso usar ela tanto para aquisição de um imóvel, aí tanto faz se é novo ou usado ou tem que ser novo? Novo, usado, comercial, residencial, urbano, rural. Vontade. Dá para você... Ela é muito flexível. Ela é flexível. Tá? Inclusive na quitação de financiamento. Hoje, por exemplo, na nossa regional aqui em Londrina, a gente vê muitos empreendimentos, né? Que a cidade cresce muito, né? Então, tem muitos empreendimentos e muitas pessoas que adquirem esse imóvel através, compram na planta, mas uma hora ele tem que acertar essa conta. Isso. Então, o consórcio, ele vem ao encontro também dessa oportunidade de repente, quitar esse financiamento na planta, quando for, de fato, entregue esse imóvel. Então, o momento de adquirir o imóvel sempre é agora, aliás. O momento de adquirir o consórcio sempre é agora, porque consórcio é planejamento. Ele não é para o momento que você precisa do crédito, ele é para o momento que antecede. Então, você precisa já se organizar. Mas ele dá para quitar financiamento, dá para comprar e construir, dá para construir em terreno próprio, dá para comprar o terreno, Felipe, e construir nesse terreno. Então, olha a vantagem tão flexível que ele tem, né? Se eu tenho, então, o que a gente está dizendo assim, se eu tenho um financiamento normal, comprei na planta e tal, e eu tô vendo que aquilo são 20 anos e que eu tô com um recurso aqui disponível, muita gente vai lá e fica antecipando parcela do financiamento para se livrar mais rápido dele. Você está dizendo que então uma alternativa que eu tenho eu adquiro, entro numa carta, entro num consórcio, quando eu estou contemplado eu substituo a dívida e aí eu vou parar de pagar aquele juros do financiamento, porque eu estou quitando ele antecipado, e aí eu passo a pagar a parcela que basicamente o consórcio você está dividindo um crédito, né? Isso. Em parcelas. Eu passo a ter uma parcela mais limpa. Então, é uma solução de redução de juros. Isso. Nossa, que interessante. Na realidade, nós temos dois cenários. Vamos para o cenário 1, né? O cenário 1 é aquele cliente que já adquiriu o imóvel na planta. Qual que é a alternativa que ele tem? Adquirir o consórcio para, quando for contemplado, derrubar a dívida do financiamento. Porque nós estamos falando de um consórcio que é 18 anos e o financiamento é 35 anos. Então, a gente derruba pela metade do tempo, certo? Agora, o cenário 2 é aquele cliente que nem comprou ainda o imóvel na planta. Posso te dizer e te afirmar que esse cliente é o cliente com mais potencial ainda de compra, porque ele não tem outra dívida. Obrigação. E ele não tem outra dívida, então ele vai entrar somente na parcela do consórcio, que não é uma dívida, é uma autopoupança na realidade. Né? E daí você, quando contemplar, já adquire o imóvel pronto, sem a necessidade de ter a dívida da parcela do imóvel na planta e mais a do consórcio. Para quem já fez, consórcio é uma alternativa. Para quem ainda não entrou na planta, vem para o consórcio, que ele é muito mais atrativo financeiramente falando. Mas me conta um pouquinho assim, para quem não entende de consórcio, nós estamos aqui debatendo, falando, mas tem gente que não sabe como que funciona realmente o consórcio. Por exemplo, eu quero adquirir um consórcio. Como que eu faço? Eu vou lá na Demicon e o que eu preciso? Muito bom, Fer, isso é importante, né? Bom, o consórcio nada mais é do que uma compra em grupo, tá? Então, algumas pessoas reunidas em prol de um objetivo específico. Então, várias pessoas são reunidas, a Demicon é a empresa que administra esse grupo, então ela que vai administrar esse fundo comum que tem dentro desse grupo, no qual vai haver as contemplações, seja por sorteio ou por lances. Então, esse grupo de pessoas, cada mês,
Pessoas são contempladas em diversas modalidades e não contempla apenas um por mês. Nós temos grupos que contemplam de 7 a 15 pessoas por mês, vai depender realmente da modalidade que você desejar no ato da compra. Por isso, entender você para poder te direcionar melhor. Tá? Você perguntou, né, sobre a questão de como que é o consórcio e também, qual que foi a outra pergunta? Quais são as etapas, né? Legal. Bom, Fer, em relação às etapas, tá? As etapas é o seguinte, hoje nós atuamos aqui em Londrina, como vocês sabem, a Demicon é uma empresa nacional. Sim. Nela, hoje nós temos escritórios também fora do Brasil, tem escritório em Miami, Orlando, mas aqui no Brasil nós temos cerca de 260 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Aqui na Regional de Londrina, nós temos cerca de 6 unidades que pertencem ao nosso grupo. Eu e meu sócio Marcel, nós temos algumas unidades juntas. Uma delas é a unidade que eu trabalho, que é a unidade da Bandeirantes. Nós temos uma unidade na Zona Norte e atuamos agora também em Apucarana, Arapongas, Assis, São Paulo. Também abrimos uma unidade agora em Assis. Estamos galgando aí uma nova unidade em Ibiporã. Essa ainda não está aprovada pela Demicon, mas será em breve, né? Porque eles fazem isso também, é muito importante dizer, tá? A Demicon, ela não sai abrindo vários escritórios. Ela só abre uma licença da Demicon justamente para aqueles que já fazem parte do processo, que tem uma conduta já dentro da Demicon. Então, a Demicon é muito rígida nessa questão. Ela não é uma franquia, né? Não é franquia, é licenciado. Então, para e que preza com a qualidade também, né? Exato, porque tem que ter toda uma padronização, uma layoutização. Então, a Demicon, ela é muito séria. Ela é muito séria nessa questão de liberar unidades, né? Para um licenciado. Um escritório, né? Isso. Exato. Excelente. Olhando para essa perspectiva da questão das pessoas irem e buscarem as cartas de crédito, até nós convidamos as pessoas, né? Dê um pulinho, né? Isso. Para entender, para conversar. Conhecer. Eu acho que as pessoas têm muita vergonha, às vezes, de ir, porque eu não sei se o recurso que eu tenho é suficiente. Isso. Eu não sei se eu consigo pagar uma parcela. E nem sabe o valor da parcela. Exato. E aí, essa conversa que vocês trazem, ela é boa por causa disso, né? Para tirar as dúvidas, para a pessoa saber bem a realidade, como funciona, cada etapa, né? Você falou que é um grupo que é contemplado. Então, assim, as regras que norteiam o grupo... Qual é o valor de parcela mensal? Tudo isso é planejamento, né? Perfeito. Isso é bem interessante. Perfeito. Como eu disse, nós estamos aqui, o nosso grupo é o Grupo Ágape, né? Que é o grupo regional. E nós temos uma expansão enorme ainda para acontecer, tá? Tem muitas unidades ainda para abrir. Nós temos aí um foco de umas 12 unidades na regional. Se assim a Demicon nos permitir, né? Trabalhando de forma transparente, com certeza nós chegaremos lá. Mas é importante dizer que você que tem interesse de adquirir um consórcio, procure uma unidade da Demicon, seja nossa, do Grupo Ágape ou qualquer outra Demicon do Brasil, né? Procure uma Demicon, procure essa consultoria, porque nosso atendimento ele é personalizado, não tem custo. Eu acredito que conhecimento nunca é demais. Então, você sentar na frente de um consultor para poder ouvir como que funciona o consórcio, as regras que norteiam um grupo do consórcio, eu acredito que isso é muito importante. Procurar uma unidade, procurar nossas redes sociais, a nossa página oficial da Demicon também para fazer simulação, acredito que faz muito sentido para ter direcionamento, né? Sim. E quais são as maiores dúvidas que os clientes têm, assim, que vocês mais recebem? Que devem ter bastante, né? Acho que a primeira foi essa, né? A dúvida do consórcio. O que é consórcio, carta de crédito. Outra dúvida muito recorrente é quando eu serei contemplado? Né? Ansiedade. Ansiedade é bastante. Mas eu digo sempre, pessoal, assim, se você está participando do grupo, só contempla quem faz. Por isso que é necessário esse atendimento personalizado para que você, de fato, entre numa parcela que caiba no seu orçamento, que não afete o teu orçamento. Realmente que a gente construa um atendimento com uma forma que realmente vai atingir, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando eu vou ser contemplado? Você será contemplado de forma estratégica através do sorteio pela Loteria Federal e também pelas modalidades de lance. E hoje, uma das modalidades que nós mais atuamos é o lance embutido, que muitas pessoas não conhecem, Felipe, mas é aquele lance que é um lance ofertado do próprio crédito.
Então, o nosso cliente contrata um crédito, às vezes, maior, para que possamos utilizar o recurso do próprio crédito. Vai te sobrar um recurso menor, porém, a gente costuma dizer, né, você só vai pagar por aquilo que você pegar. Porque esse lance que você ofertou, ele abate o saldo devedor. E você sendo contemplado do mês, você vai ter direito ao crédito, a utilizar esse crédito para aquisição do imóvel, construção, reforma ou quitação de financiamento. Ou seja, eu não sou, diferente de financiamento, eu não sou definido pelo valor que eu quero, né? Eu preciso de 500 mil para um imóvel. Você pode fazer um valor maior, buscar uma carta maior e abater dentro do próprio valor para dar um lance. Perfeito. Seria mais estratégico justamente por quê? Porque você fazendo um crédito maior, a gente consegue trabalhar esse lance embutido. E qual foi a estratégia que a Demicon utilizou para que a gente pudesse potencializar mais clientes nessa contemplação? A parcela reduzida. Então, hoje nós atuamos com uma parcela reduzida dentro do consórcio, porque, pensa comigo, vocês ainda não estão utilizando o imóvel. Vocês ainda não estão usufruindo do crédito. Sim. Então, não faz sentido você começar, nesse primeiro momento, com uma parcela integral, uma parcela muito alta. Então, você começa com uma parcela reduzida, já fazendo um upgrade de crédito, contratando um crédito maior de imediato, e podendo utilizar esse lance embutido da própria carta, e aí fazendo ali uma contemplação planejada, né, de acordo com o teu poder de pagamento. Então, se eu entender que você consegue investir um valor maior, eu com certeza vou te apresentar um crédito mais acessível de acordo com o teu planejamento. De novo, por isso a consultoria, por isso esse atendimento. Então, o cliente não deve se preocupar com a parcela, se preocupa com o projeto. Obviamente, Fer, que vai acontecer de alguns clientes vir com alguns... vem com um sonho muito alto, né? E fala assim, Dani, eu quero 500 mil, mas eu posso pagar R$500 por mês. Eu não desmereço esse cliente, sabe por quê? Obviamente que às vezes ele vai ter que ou aumentar o sacrifício ou diminuir o desejo. Mas eu justamente não vou desmerecer esse cliente porque o nosso público ele atende todos os perfis. Então, por que ele não começa com crédito menor agora? E depois que é palpável, né, pro orçamento dele. E ele está buscando sua ajuda exatamente para você dar esse aconselhamento, com né? certeza. Não é só para você falar assim, vai ser lindo, contrate, se divide, né? Outra coisa, Felipe, que você pode começar com crédito menor agora. Só que daqui a pouco, a hora que, sei lá, sai de repente de algumas contas que não estavam programadas, ou já estavam programadas, mas que vai ter um tempo ali para acabar, a hora que você acaba essas contas, você pode fazer um upgrade no seu crédito antes da contemplação, para que não haja problema de saldo no grupo. Então, esse upgrade sempre vai ocorrer na Demicon antes da contemplação, para quando você for ser contemplado, de fato, você já ter acesso ao crédito que você precisa. Interessante. Nessa visão, então, da Demicon, como ela enxerga hoje no cenário que a gente tem no Brasil, né? Juros, linhas de crédito que estão disponíveis para residência, para imobiliário. Como vocês enxergam hoje o sistema de consórcio? Qual é a visão de vocês? O que ele traz de diferencial? A gente está falando aqui, eu já tenho algumas que eu anotei, que é flexibilidade. Está muito claro que financiamento não tem essa flexibilidade, né? Exato. Eu quero X, o juro é Y e você vai pagar tanto e ponto. Exatamente. Como você enxerga, como que a Demicon enxerga o consórcio hoje no mercado brasileiro? Bom, nós enxergamos um futuro muito promissor para o consórcio, né? Porque se a gente pensar há 5, 6 anos atrás, quando houve a pandemia, muitas pessoas com aquela dificuldade de acesso ao crédito, aquele sofrimento, como que vai acontecer agora? E eu vou dizer para vocês, foi exatamente pós-pandemia que houve o boom do consórcio. Eu não sei se as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a analisar que a casa estava ficando pequena, ou eu não sei que sentimento que as pessoas tiveram, Felipe, que começaram a se conscientizar mais. Valorizar e também, a casa, né? E também vamos pensar assim que a tecnologia, né? As pessoas estão com muito fácil acesso à tecnologia, à internet. As pessoas estão deixando de ser leigas quanto à questão do produto, estão pesquisando mais. Então, eu acredito assim, é um futuro promissor e isso não é nem eu que estou falando, é a própria economia que diz, né? Com um cenário dos juros a 15% ao ano, uma escassez de crédito, não são todas as pessoas que conseguem captar esse crédito no mercado. Então, o consórcio, ele deixou de ser apenas uma linha de crédito, né? Ele deixou de ser realmente um produto de fácil aquisição para as pessoas e de necessidade.
porque realmente é o caminho hoje, para o consórcio, para o brasileiro é o caminho. O que você diria, por exemplo, eu às vezes conversando sobre consórcio com amigos, pessoas, tem muita gente que, mas é muito complicado, né, essa coisa de lance, porque a pessoa está acostumada, tudo ela financia, né, então ela vai no banco, quer comprar um carro, sai ali o financiamento, eu tenho que pagar a parcela, e é isso. Agora, nessa entrevista, o que eu percebo é assim, isso que as pessoas consideram mais complicado, na verdade é um acompanhamento que é mais benéfico, né? E como você diria, qual que é a burocracia para se ter um consórcio, né? Porque quando você vai buscar um crédito em banco, a burocracia é gigantesca, vai vir uma série de solicitações para avaliar se você tem o perfil para aquele investimento. Como que é na Demicon essa parte burocrática para se conseguir o consórcio? Como que funciona? O que é mais importante? A garantia é o que ele vai adquirir através do consórcio. Então, por que é tão desburocratizado? Porque aquilo que você vai comprar é a garantia do grupo. Garantia. Então, não tem assim muito por que ser burocrático. Então, e outra coisa também que faz parte da nossa consultoria é a questão do nosso atendimento pós-contemplação. Então, vocês, como meus clientes, quando vocês contemplam, eu vou fazer toda uma consultoria. Agora chegou o grande momento. Eu falo que é o momento de entregar a chave da tua casa. Então, pensa comigo, é o momento que eu não vou abandonar. Né? É o momento que realmente eu vou fazer participação naquela realização. Então, a gente tem todo um trabalho de consultoria, onde tem um checklist, onde eu consigo te falar quais são os documentos necessários para a liberação de crédito. Eu faço esse acompanhamento para vocês, diferente de banco, por exemplo, Felipe, que o banco ele tem um processo bacana, é transparente também, porém, o cliente ele fica voltado ali ao 0800. Né? O nosso trabalho não. O nosso trabalho você de fato vai ter esse contato direto conosco. Então, é nós que faremos essa abordagem para você dos documentos necessários para análise de crédito e tudo mais. Então, é bem simples, tá? Mas e como que você define a Demicon na parte de estrutura, posicionamento de marca a nível Brasil? A Demicon é uma empresa extremamente bem posicionada, né? Nós temos mais de 34 anos de mercado, é uma empresa que atua muito no segmento de divulgações, né? Hoje nós atuamos aí como patrocinadora do São Paulo Futebol Clube, da linha masculina, do Palmeiras no time feminino também. Do tênis, né? Muito, tênis, corrida. A Demicon, e o Corinthians, não pode esquecer o Corinthians, poxa. Vou falar com a Tati. O Corinthians, ele tá no radar também, né? Tá no radar. Maior Mas público. é o maior, né? Olha só, eu sou São Paulina, hein? Eu sou suspeita. Mas é interessante dizer que estamos também hoje no maior reality show do Brasil, né? Há muitos anos a gente já operacionaliza o nosso produto dentro do reality show, que ainda é o programa mais assistido de todo o Brasil. Então, eu acredito que esse posicionamento da marca, que nós, para você ter noção, ano passado foram mais de 100 milhões investidos em marketing. Então, é uma empresa que realmente consolidada, uma empresa sólida. Lembrando que é muito importante destacar que a Demicon, ela tem toda essa clareza, inclusive na própria, o Tadeu Schmidt, que é o nosso garoto propaganda, vamos dizer assim, a gente fala muito sobre a clareza, porque o consórcio, ele é uma ferramenta que ele está regulamentado pelo Banco Central. Então, é uma empresa consolidada dentro das regras do Banco Central, dentro do regulamento do consórcio, através da Lei 11.795. Então, é um produto formalizado justamente pelo mercado e fiscalizado pelo Banco Central. Que essa é uma outra dica, talvez, né? As pessoas, quando procurarem, né, a Demicon é uma empresa estruturada, com histórico, com história, dentro da legislação vigente, ou seja, não é uma promoção de WhatsApp, não é uma conversa de Instagram, ou seja, as pessoas vão comprar um sonho, é uma casa, é longo prazo. Então é interessante buscar quem tem raiz, né? Isso eu acho que é um ponto importante que você está mostrando. Felipe, acho tão importante você tocar nesse assunto, porque o consorciado, o cliente que está nos ouvindo, né? Se você tem interesse de fazer um consórcio, o primeiro passo é você procurar uma administradora fiscalizada pelo Banco Central, regulamentada pela lei do consórcio e também pela ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio. Então, você tem que começar por aí, né? Entender que é uma empresa consolidada, uma empresa séria, e, obviamente, pesquisar essa empresa, pesquisar o consultor que está te atendendo,
né? Realmente entender se essa pessoa trabalha realmente na empresa, em qual escritório que ela atua. Hoje em dia nós temos muitas vendas online, tá? A gente atende o Brasil inteiro, até fora do mundo. Então, mesmo que você esteja falando com um consultor que é fora da sua cidade, da sua região, só entenda se essa pessoa de fato trabalha em qual escritório que ela atua. Sendo um escritório da Demicon, acredite, estará dentro do padrão, estará dentro das formas que a gente realmente gosta de trabalhar, dentro da clareza, né? Então é muito importante você ter essa certeza que está procurando uma empresa séria, que vai vender de forma correta, transparente. Isso é o ponto importante. Eu vejo que essa trajetória de vocês é uma trajetória de sucesso, né? E até gostaria que você falasse, se puder, falar de números, né? Porque as pessoas falam Demicon, nacional, tem escritórios regionais. Tem alguns dados para a gente de volume, né? Gente, aqui é importante, a gente fala em volume de capital, mas para entender que é uma empresa responsável, é uma empresa que idônea, que trabalha com muita gente, com muitos consorciados e nível de capital que exige essa excelência, né? Exato, muito bom. Felipe, nós temos assim, primeiro que nós estamos no Brasil inteiro. São mais de 265 escritórios espalhados pelo Brasil. São mais de 10 mil consultores atuando na Demicon. Pensa, então é um marco muito grande. Em relação a números, hoje nós atuamos no Brasil inteiro e no mundo, e o nosso marco histórico é mais de 5 bilhões de créditos São mais de 5 bilhões de créditos comercializados dentro de um único mês. Então é uma empresa muito, muito realmente consolidada, é uma empresa muito séria e não venderia fácil assim, né? É muito crédito comercializado e esse é o nosso marco histórico. A gente atua aí todos os meses mais ou menos dentro dessa linha, entre 4 a 5 bilhões. Então a gente está falando de uma empresa que tem história, tempo, né? Desde 1991 é bastante tempo. Toda bem estruturado, Brasil e mundo, com volumes de capitais significativos, ou seja, todo um processo, uma responsabilidade. Então, isso é uma garantia para as pessoas procurarem e entenderem que não estão entrando em nenhum lugar escuso, nada disso. É uma empresa realmente consolidada no país, né? Isso é muito bom. Isso, com certeza. Como eu disse, tem que procurar uma empresa séria, né? E a Demicon, graças a Deus, é uma empresa muito conceituada nesse mercado. E sim, as pessoas que buscam um consórcio precisam procurar, pesquisar, entender que é um dinheiro planejado, por isso que ele é o dinheiro mais barato do mercado, por ser esse planejamento. Sim. Então faz muito sentido, né? E quais são os próximos passos estratégicos da Demicon para os próximos anos? Você tem para falar para gente? Bom, eu tenho para falar da Demicon e tenho para falar também do nosso grupo Ágape, né, que é da regional. Sim. É seu filhote, né? É meu filho. É ótimo falar de filho, né? Com certeza. Fala com gosto. Até eu tenho que agradecer muito, né, o meu parceiro, meu sócio, Marcel, porque junto com ele a gente cria aqui... hoje no nosso grupo nós temos mais de 200, né, consultores, só no nosso grupo aqui na regional. E junto com o Marcel a gente tem criado uma trajetória movida em sempre realizar projetos dos nossos clientes, mas também de ajudar os nossos consultores a terem sucesso, né, com o nosso produto e também realizar os sonhos deles também, né? Isso é muito importante. Qual foi a pergunta? Em termos de planejamento futuro, o que vocês estão reservando para nós? Tá. Bom, a Demicon, ela tem galgado o IPO na Bolsa de Valores há alguns anos, né? Nós temos parceria com a empresa Turcorp, a 23S, justamente para galgar essa abertura de capital. É uma empresa que se consolida muito nesse mercado. Pensa que o quanto de projeto, né, de vida que a gente atende no Brasil inteiro, né? Então, é uma empresa muito forte nesse mercado. Em relação ao Grupo Ágape, que é o grupo que a gente trabalha, posso te dizer que é expansão. Se hoje a Demicon tem 265 escritórios no Brasil, o nosso marco esse ano vai chegar a 350 escritórios. E o nosso grupo, hoje nós temos 6 unidades aqui na região e nós queremos chegar à marca de 12 unidades aqui na regional. Então tem muita coisa boa para vir, muitas novidades. Agora, quanto ao nosso produto de fato, Felipe, a Demicon ela flexibiliza muito crédito, ela tem a gente está com muitos lançamentos de grupos que vai atender vários clientes, mas uma coisa muito importante.
a Demicon também atua muito na linha do agro, principalmente na nossa regional. Então, para quem tem interesse de construir pivô de irrigação, quem tem interesse de construir o custeio do agro, que a gente vê também que é um mercado que falta muito crédito. Então, tanto para cliente investidor que pretende adquirir imóveis aqui em Londrina, na região. Lembrando que o crédito, ele é passível de compra em qualquer lugar do Brasil, tá? Você não necessariamente precisa construir em Londrina. Você compra aqui comigo, mas pode construir no Brasil inteiro. Então, a Demicon, ela vem com várias vertentes. Nós atuamos na linha forte no agro, mais na linha da construção, que é o maior fundamento nosso. Eu digo que é o nosso carro-chefe, tá? O consórcio imobiliário é o nosso carro-chefe. Então, a maior expertise da Demicon está no produto imóvel. Maravilha. Bom, eu acho que a gente vai chegando nos finalmente dessa entrevista maravilhosa que a gente fez com você. Exato. Gostaria que você deixasse, assim, para o público que está nos assistindo, diante de toda essa experiência que você adquiriu, começou aqui, trabalhando, crescendo, né, junto com a Demicon. Hoje você é sócia de algumas unidades. Deixa uma mensagem, como você vê a questão imobiliária, ou mesmo para as pessoas correrem atrás do seu sonho, buscarem vocês da Demicon. Se eu fosse uma pessoa agora que estivesse aqui, eu sei que eu quero um consórcio, qual é o primeiro passo? Muito bom. Primeiro, dizer para você, o primeiro passo é fazer o consórcio. Procurar, né, uma empresa que seja uma empresa consolidada, como a Demicon, procurar um consultor que te atenda da melhor forma possível. E como diziam os meus avós, quem compra terra não erra. Então, o imóvel, ele sempre vai ser um investimento seguro. Obviamente que existem fases e fases, mas eu ainda vejo, assim, e não só eu, mas o mercado, ele propicia muito isso. O imóvel, ele não deixa de ser um investimento seguro, ele não vai deixar de ser um investimento sem risco nele. Ele é sólido. Ele é sólido. Então, para você que é investidor, para você que não tem imóvel ainda, busque no consórcio uma alternativa de compra planejada, programada, sem juros, com as vantagens do consórcio de ser a forma mais econômica de se adquirir um imóvel. O brasileiro, ele não teve educação financeira na escola, infelizmente, a maioria de nós. Então, eu digo que a grande maioria de nós acabamos, quando vai pensar em comprar o primeiro imóvel, Felipe, compra um imóvel para pagar 3, compra um carro para pagar 2, sempre a gente vive na base de juros, reclama, mas acaba sempre indo ali para os juros. Então, essa é a oportunidade de você mudar essa história. A oportunidade de você conhecer um pouco mais o nosso produto, né? Entenda, como eu disse, conhecimento nunca é demais, Fer. Então, dê a oportunidade de ficar ali 30 minutos com o consultor da Demicon, o qual vai te mostrar qual é as formas de contemplações, qual a forma de você realizar esse projeto de vida. Entende? Dê o primeiro passo, que é nos procurar. E de preferência na Demicon Zona Norte e na Bandeirantes. Danila, muito obrigada. O bate-papo foi, assim, super interessante. Eu acho que é um assunto que é muito importante, né, para as pessoas entenderem sobre consórcio, que tem muitas dúvidas, né, para que a população acaba encontrando, né? E você veio aqui explicar para nós sobre a Demicon, que é uma empresa maravilhosa, idônea, uma empresa de muito respeito e transparência. Essa clareza, essa transparência, Fer, é o que me motivou desde quando eu coloquei o primeiro pé dentro da Demicon, foi o que me incentivou a ficar. Ver a transparência. Eu digo que eu só vendo o peixe que eu como. E a partir do momento que eu entendi que esse produto era para minha vida, porque eu entrei na Demicon como cliente. Eu entrei na Demicon procurando uma aposentadoria imobiliária. E foi através dessa ferramenta que eu consegui construir um pouco do que eu tenho. E se Deus quiser, logo mais, é muito mais, porque o planejamento eu sou cliente de consórcio, tenho muitas cotas e com certeza vou fazer essa realização comigo, para minha família. E eu convido vocês também, que estão nos ouvindo, dê o primeiro passo para planejar essa compra. Sem dúvida nenhuma, o consórcio e sempre será uma alternativa de compra flexível, econômica e que vai fazer muito sentido na tua vida. Danila, a Fer agradeceu, eu também quero agradecer. Eu acho que essa entrevista foi muito boa, porque ela
ela trouxe questões do dia a dia da Demicon. Você, além de trabalhar na Demicon, ter cotas da Demicon, você atende na Demicon, você sabe como que é se relacionar com as pessoas, as dúvidas. Então, assim, foi uma entrevista que eu acho que trouxe bastante informação do que não é o que está no papel, quando você pega um resumo do que é um consórcio. Você trouxe uma série de fatores e tirou uma série de dúvidas. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Bom, pessoal, estamos finalizando o 2º capítulo desse podcast com a Danila da Demicon. Agradeço a todos vocês e nos aguarde nos próximos capítulos. Obrigado.